Oi, pessoal, vamos voltar ao estudo da Gênese, 10 minutos de conhecimento da Gênese na noite de hoje, um alimento espiritual, em pequena quantidade, que é para ninguém, falar que a gente está exagerando a dose, mas é bom sempre a gente entender, Hoje a gente entra no item 19 do capítulo 1 da Gênese, que está falando sobre o Espiritismo. Eu volto no parágrafo anterior, só para a gente fazer ali, a nossa ligação. O Espiritismo tem por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo. Toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com auxílio apenas das leis da matéria. A gente sabe, gente? A gente quer explicação para tudo, mas nem sempre a ciência vai explicar alguns fenômenos que a gente vive no nosso dia a dia. E nós vamos compreendendo na medida que nós vamos aqui prosseguindo com o nosso estudo desta obra de Kardec, que é a Gênese. Acusam o Espiritismo de parentesco com a magia e a feitiçaria, porém esquecem que a astronomia tem por irmã mais velha a astrologia judiciária, ainda não muito distante de nós, que a química é filha da alquimia, com a qual nenhum homem sensato ousaria hoje ocupar-se. Ninguém nega, entretanto, que na astrologia e na alquimia estivesse o germen das verdades de que saíram as ciências atuais. Apesar das suas ridículas fórmulas, a alquimia encaminhou a descoberta dos corpos simples e da lei das afinidades. A astrologia se apoiava na posição e no movimento dos astros que ela estudara, mas na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo, os astros eram para o vulgo seres misteriosos aos quais a superstição atribuía uma influência moral e um sentido revelador. Quando Galileu, Newton e Kepler tornaram conhecidas essas leis, quando o telescópio rasgou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço um olhar que algumas criaturas acharam indiscreto, os planetas apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso, e todo o castelo do maravilhoso desmoronou. Por que o castelo do maravilhoso desmoronou? Porque até hoje tem muita gente que acha que a Terra é plana, gente? Mas o conhecimento da astrologia, quando começa a olhar para o céu e na percepção que eles tinham antes dos microscópios, dos telescópios, a percepção da ciência era só na intuição dos cientistas. Mas quando eles ganham instrumentos, ali pela instrução do mundo superior a cada um desses cientistas, nós vamos vendo que não existe nada fenomenal, é tudo científico. Os astros, por exemplo, cada astro tem o seu lugar, movido por forças gravitacionais que, se tiverem 1 milímetro de diferença, eles perdem, talvez até a sua órbita. O nosso planeta, por exemplo, a Terra, a gente vê ali que ela tem o eixo central, tem as suas coordenadas, longitude, latitude. Qualquer desviozinho em um desses pontos pode trazer ali catástrofes, pode trazer mudanças climáticas. Nós sabemos disso. Os cientistas explicam isso, A gente vê aí as mudanças, climáticas, as enchentes, as grandes tempestades, Tudo isso causado muitas vezes, pelo efeito estufa e outros tipos, de agressões, ao meio ambiente e queimadas que nós vamos percebendo. Tudo isso está muito ligado ao conhecimento da ciência, que antes era tudo baseado no maravilhoso.
Hoje, né, com o conhecimento que a ciência nos traz do macro, né, que é o universo enorme, visto pelo telescópio, desculpa, pelas lunetas, né, pelos aqueles aparelhos que enxergam o céu, e também pelo pequenininho, pelo microscópio. Hoje nós vemos a célula dividida, né, o átomo dividido, e tudo isso demonstrado cientificamente. Antes, se alguém dissesse isso, ia ser tudo taxado de maluco, de doido. Ah, você é feito de um átomo invisível, né? Então, tudo que a gente não via, ela não era explicável, né? Por isso a doutrina espírita era considerada ali alguma coisa de feitiçaria, bruxaria. Por quê? Porque eu dizer, por exemplo, que existia vida após a morte e tentar provar isso, né? As pessoas iam, de repente, achar que eu, né, era taxada de bruxa. Joana d'Arc foi para a fogueira, né, por Joana d'Arc ter ali as suas intuições, seus conhecimentos, por exemplo, de uma época em que a Inquisição pegava qualquer um que ousasse, né, dizer que as coisas não eram vontade de Deus ou etc, né, gente? O mesmo se dá com o espiritismo, relativamente à magia e à feitiçaria, que se apoiavam também na manifestação dos espíritos, como a astrologia no movimento dos astros. Mas ignorantes das leis que regem o mundo espiritual, a magia e a feitiçaria misturavam nessas relações espirituais práticas e crenças ridículas, com as quais o moderno espiritismo, fruto da experiência e da observação, acabou. Certamente, a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior do que a que existe entre a astronomia e a astrologia, a química e a alquimia. Confundi-las é provar que de nenhuma se sabe patavina. Gostei aqui, né, do que os espíritos escrevem a palavra patavina, né, gente, coisa assim. É o que acontece, gente. Eu me lembro que eu devia ter uns 10 anos de idade, o meu tio falou assim, agora eu sou espírita. Aí todo mundo da família ficou horrorizado, porque ele estava mexendo com coisas ocultas, né? Mexendo com forças ocultas, e todo mundo era católico, e todo mundo achou que ele estava, era surtando, né, gente? Qualquer um que ousasse conversar sobre espiritismo não era bem-vindo naquela época, né? Alguns falavam até que era coisa do demônio. Hoje em dia a gente sabe que não existem demônios, que existem pessoas que ainda estão tateando, né, no conhecimento do bem. E aí a doutrina espírita, né, principalmente nos últimos anos, ela vem se mostrando para todos como uma ciência muito bem aceita, que explica ali os fenômenos realmente, né? E que nós podemos confiar com segurança. Então hoje a gente já vê pessoas que eram totalmente avessas, né, a se falar do conhecimento espírita, se aproximando, né? Porque sabe que essa vida, ela só é explicada quando a gente mergulha na intensidade da sensibilidade que vem do nosso espírito, né? Tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas com condições materiais que você classificaria de ricos, né? E numa solidão incrível, né? Numa tristeza incrível, cansadas de viver, muitos jovens, né? De condições satisfatórias financeiras se suicidam, né, se perdem, e ao mesmo tempo a gente vê aí pessoas de classe baixíssima lutando para sobreviver e emergindo das suas condições inferiores com uma grandeza de espírito que é de tirar o chapéu, né, gente? Então a gente vê que o espírito está aqui não pela sua condição material,
Ele se desenvolve pela sua condição espiritual. E o Espiritismo nos ajuda muito nisso, porque nos ajuda a entender o porquê da gente estar aqui nesse planeta, o porquê das provas que a gente vive, o porquê das dificuldades, né, das tristezas, e o porquê a gente tem que se manter forte. Porque a nossa vida não é só agora, né? A nossa vida prossegue além da morte do corpo físico. Então, gente, amanhã a gente volta com mais um pouquinho do conhecimento da Gênese de Kardec. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de estarem me ouvindo. Até amanhã.